Bom dia, pessoal. Estamos aqui para mais um dia de leitura, né? Graças a Deus. E nós estamos hoje no capítulo 14 de Levíticos. Nós já lemos sobre as leis, já lemos sobre várias coisas, né? Então, hoje a gente vai ler mais uma lei, a lei acerca do leproso depois de sarado. Então, ontem nós lemos as leis no decorrer, né? Como devia proceder, né? No caso, não eram leis, eram leis, sim, leis acerca da lepra, né? A purificação da mulher depois do parto e tudo mais. E agora nós vamos ler acerca do leproso depois de sarado, né? Vou desligar aqui o som. Então, vamos ler. Levíticos, capítulo 14, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: Esta será a lei do leproso no dia da purificação. Será levado ao sacerdote. Note que sempre disse o Senhor a Moisés. Então, para a gente não pensar que é coisas que homens inventaram. Então, é sempre o Senhor que diz a Moisés, é sempre o Senhor que está ensinando a Moisés, é sempre o Senhor que está dizendo para Moisés fazer. Então, aqui, todas essas coisas são Deus que está mandando Moisés fazer. Não é da cabeça dele que ele está tirando, né? Então, disse o Senhor a Moisés. Já só para dizer que eu queria abrir, né? Então, disse o Senhor a Moisés: Esta será a lei do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote. Este sairá fora do arraial e o examinará. Se a praga da lepra do leproso está curada, então o sacerdote ordenará que se tomem para aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro, e estofo, carmesim e ísopo. Mandará também o sacerdote que se mole uma ave no vaso de barro sobre águas correntes. Tomará a ave viva e o pau de cedro e o estofo, carmesim e o ísopo e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. Eu já vou ler aqui o comentário para a gente já ir acompanhando. Às vezes eu penso que fica até melhor para a gente. Vamos lá. O versículo 2 que diz: Esta é a lei, né? Então, ser purificado significa começar a vida de novo, uma figura de novo nascimento no Espírito Santo. Então, aqui esta lei será do leproso no dia da sua purificação, será levado ao sacerdote. Então, ele está falando aqui sobre a purificação. Então, o leproso, ele será purificado novamente, né, para poder voltar ao convívio com outras pessoas, ele precisava ser purificado, né? Então, aqui a gente vê também uma figura, né, do novo nascimento do Espírito Santo, um novo nascimento em Cristo Jesus, quando você aceita Jesus na sua vida, né? Então você se transforma, você é uma nova criatura, você passa pelo novo nascimento, não nascimento de carne, mas nascimento de espírito, né? Um novo nascimento, você nasceu do espírito, então isso é maravilhoso. Então, nesse momento aqui, a gente também pode fazer ver também essa figura, né? Uma figura do novo nascimento em Cristo Jesus, né? Ou o leproso. O leproso, ele não podia curar-se a si mesmo, né? Nem se pronunciar limpo, nem tinha condições de ir procurar o ministro de Deus. O sacerdote é que tinha de ir ao seu encontro, fora do arraial. O pássaro morto representava a necessidade de uma vida para recuperá-lo. E pássaro vivo que se soltava representava a sua própria vida, que se renovava no ato da purificação, mas não se soltava antes de ter sido molhado com o sangue do pássaro morto, do pássaro sacrificado. O cabelo cortado e raspado sugere o desembaraço das coisas antigas, para agora passar uma vida nova de liberdade. A unção, né, simbolizava que a vida do leproso passara
a estar aos cuidados do grande médico. Então aqui a gente pode ver uma coisa maravilhosa, né? Que era realmente a purificação daquele leproso. E ele não podia se purificar a si mesmo, ele não podia se curar a si mesmo, e ele não podia ir até o sacerdote que ia até ele. E aqui nós também vemos que Deus nos amou primeiro, né? Deus é que se chega a nós. Por isso que nós vamos a Deus, porque primeiro Deus toca no nosso coração. Se Deus nunca tocar no coração da pessoa, a pessoa não tem condições de ir a Deus, porque não tem como, entendeu? Não tem como a pessoa pecadora ir até Deus sem antes Deus ter tocado no seu coração, sem antes Deus ter é, transformado aquela vida, purificado aquela vida. Então, Deus chega primeiro, purifica a minha vida, depois sim eu me achego de Deus, né? Então, aqui está maravilhoso esse versículo, porque ele nos mostra realmente uma passagem maravilhosa da Bíblia, né? O 5 diz: mandará também o sacerdote que se molhe uma ave no vaso de barro sobre águas correntes. E aqui águas correntes, né? A frase dá a ideia de uma nascente ou de um córrego, né? Água viva, né? Verdadeira, que está lá em João, né? João 4:10. Vamos ler João 4:10 para a gente ter mais uma visão melhor desse capítulo, desse versículo. João, capítulo 4, verso 10. 4:10 diz assim: replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva, água corrente, água que não cessa nunca de jorrar, né? Glória a Deus por isso. Aqui é a história da mulher samaritana. Acredito que vocês também já conhecem essa história, né? Que é maravilhosa. Então, Deus está falando sobre essa água viva, né? Que está também no capítulo 7, versículo 38. Vamos também ler lá. 7:38. 7:38 diz assim: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Olha só que coisa maravilhosa. Quem crê em Jesus, né? Como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, de água viva, né? Não está no plural, está no singular. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! Que esse versículo também está escrito em Zacarias e em Ezequiel. Vamos ler aqui, Ezequiel 47:1. Ezequiel 47:1. Eu não sei se vocês gostam, né, dessa forma de estar lendo e viajando na Bíblia, mas eu gosto muito, eu amo muito essa conexão, né? Ezequiel 47:1. Ezequiel 47:1 diz assim: depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Então aqui está falando também sobre as águas, né? Que essas águas que jorrava de um lugar que não parecia ser um lugar muito propício para jorrar essa água, e Deus fez essa água jorrar, né? Aqui no comentário diz: a descrição destas águas purificadoras, a água da vida, nos dá a impressão de que a visão se refere ao templo espiritual eternos nos céus, onde Cristo é adorado perpetuamente
por seus remidos, né? No novo céu e na nova terra, na cidade santa, na Jerusalém celestial. Então veja como um versículo ele faz com que a gente passeie na Bíblia toda. É porque eu não vou ler todos, né? Mas se eu fosse ler todos, o que também já estava falando aqui, então a gente ia andar muito mais na Bíblia. Então é maravilhoso realmente esse passear na Bíblia, né? Muito maravilhoso. Glória a Deus por isso. Então, continuando a leitura, né? Estamos no capítulo 7. O capítulo 7 fala assim. E sobre os 6 era: tomará a ave viva e o pau de cedro e o estofo carmesim e o ísopo e os molhará no sangue da ave que foi imolada sobre as águas correntes. Lembrando sempre do que ele fala, né? Que ele falou que a ave ia ser lavada na água corrente, né? Ela ia ser molhada com a ave que foi imolada e depois lavada na água corrente, né? E depois a viva, ela ia ser solta, mas depois de ser passado o sangue, né? E sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então, o declarará limpo e soltará a ave limpa para o campo aberto. Então, depois que ele passasse o sangue, né? 7 vezes naquela pessoa e declarar o limpo, era que soltava a ave para realmente ser consumado aquele ato, né, de purificação. Ao 7º dia, raspará todo o seu cabelo, né, que a gente já viu isso. A barba, as sobrancelhas, rapará todo o pelo, lavará suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. Então aqui nós vemos que realmente essa pessoa se purificou toda, né, lavou o cabelo, no caso ela raspou o cabelo, né, e nós podemos lavar, né, tudo com o sangue de Jesus, que ele que nos purifica de todo pecado. Glória a Deus por isso. Então, ao 7º dia, né? Aquele que tem de se purificar, lavará as vestes, raspará todo o pelo, como já foi lido, né? Aí ao 7º dia, rapará todo o seu cabelo, a cabeça, a barba, as sobrancelhas, rapará todo o pelo, lavará suas vestes, banhará o corpo com água e será limpo. No 8º dia, tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira sem defeito de 1 ano, e 3 dízimas de 1 efa e de flor de farinha, para a oferta de manjares, amassada com azeite, e separadamente 1 cestário de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará ao homem que houver de purificar-se, e essas coisas diante do Senhor, à porta da tenda da congregação. E tomará um dos cordeiros e o oferecerá por oferta pela culpa, e o cestário de azeite o moverá por oferta movida perante o Senhor. Então imolará o cordeiro num lugar em que se imola a oferta pelo pecado e o holocausto, no lugar santo, porque quer a oferta pela culpa como a oferta pelo pecado são para o sacerdote, são coisas santíssimas. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de se purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Também tomará do cestário de azeite e o derramará na palma da própria mão esquerda. Molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda, e daquele azeite aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão do sacerdote, porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote, pô-lo-á sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim, o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Então o sacerdote fará a oferta pelo pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se.
da sua imundícia, depois imolará o holocausto. E o oferecerá com oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação pelo homem e este será limpo. Se for pobre e as suas posses não lhe permitirem fazer tanto, tomará um cordeiro para a oferta pela culpa como oferta movida. Para fazer expiação por ele, e a dízima de uma efa de flor de farinha amassada com azeite, para oferta de manjares, e um cestário de azeite, 2 rolas ou 2 pombinhos, segundo as suas posses, dos quais um será para oferta pelo pecado e o outro para o holocausto. Ao 8º dia da sua purificação, os trará ao sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. O sacerdote tomará o cordeiro da oferta pela culpa e o cestário de azeite e os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então, o sacerdote imolará o cordeiro da oferta pela culpa e tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de se purificar-se e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Derramará do azeite na palma da própria mão esquerda e com o dedo direito aspergirá do azeite que está na sua mão esquerda, 7 vezes perante o Senhor. Porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no polegar da sua mão direita, e no polegar do seu pé direito, por cima do sangue de oferta pela culpa. O restante do azeite que está na mão do sacerdote porá também a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos segundo as suas posses. Será um para a oferta pelo pecado e o outro para o holocausto, além da oferta de manjares, e assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem está a praga da lepra, cujas posses não lhe permitem o devido para a sua purificação. Então vamos ler os mais comentários, né, a respeito. A gente leu até o versículo 5, 6, agora o 7, que fala sobre o pássaro, né? O pássaro que se soltava não era um sacrifício. O mesmo ritual se aplica à purificação de uma casa. E era semelhante ao ritual do bode expiatório, que fazia parte da cerimônia judia da expiação. O leproso, ao ver o pássaro voar, que está escrito no Levítico 16, 21. O leproso, ao ver o pássaro voar livremente, veria uma dramatização religiosa da sua própria libertação da doença. O 10, 3 dízimas de uma efa equivale a 6,6 litros, né? O efa sendo de 22 litros. O cestário era uma medida para líquidos de 0,3 litros, quer dizer, 300 ml, né? Então, esclarecendo aqui o que é uma efa, né? O 12 diz: tomará um dos cordeiros e oferecerá por oferta pela culpa e o cestário de azeite e o moverá por oferta movida perante o Senhor. Diz assim, o 12, né? Tomará um cordeiro e oferecerá por oferta por culpa. Este é o único caso de uma vítima inteira ser movida perante o Senhor. Porque lembra como é que é movida, né? Tipo, era virada assim para os sacerdotes. Então, esse aqui é o único caso que fala sobre essa oferta movida ser inteira ao Senhor. Aí, conforme, está dizendo aqui todos os versículos que está conforme. O versículo 7, 30, 34, 8, 27, que fala sobre essa oferta movida, mas que não era inteira, né? Aí aqui vamos ler o comentário do versículo 15 ao 18, que diz assim:
O sacerdote tinha que colocar uma parte do cestário do óleo na palma da mão, né? Ele colocava na palma da mão esquerda, e uma cerimônia que pertence somente a esta purificação dos leprosos. Não que haja algo de singular no uso do sangue juntamente com o azeite. Isso também consta na cerimônia da consagração de Arão, no versículo 8, no capítulo 8, versículo 30. Mas em nenhuma outra passagem consta a aspersão com óleo 7 vezes perante o Senhor. Além disso, os sacerdotes que recebiam a aspersão do sangue em várias partes do corpo, né? O capítulo 8, versículo 23 e 24. Não recebiam a segunda aspersão com óleo, que era o caso dos leprosos. Só estes recebiam, além do sangue que especialmente indica a reconciliação e o óleo que simboliza o poder tão necessário para ter uma vida de saúde recuperada, né? O 19 diz: as 3 qualidades de oferta para os leprosos eram oferta pela culpa, certo? Oferta pelo pecado e oferta de holocausto. Com a oferta de manjares, a oferta pela culpa era exigida por causa do estado de imundícia pelo qual o leproso passara. Seguia-se a oferta pelo pecado, depois o holocausto com a oferta de manjares. Com isso, o homem era restaurado e o seu estado legal de pureza e de comunhão com Deus e com os homens. Então, ele voltava a ter comunhão com os homens, com Deus, né? E podia realmente estar de novo no templo, né? O 21 fala sobre o azeite. Não era o óleo da santa unção dos sacerdotes, mas o azeite de oliva, que foi consagrado especialmente para este culto religioso. Simbolizava a dedicação e a Deus, né? E desta vida renovada. Então significava isso, essa renovação, né? E dedicação a Deus. Do 21 do 21 ao 32, ele fala o seguinte: a concessão à pobreza permitia a substituição de 2 rolas pelos 2 cordeiros, exigidos conforme versículo 10, e a diminuição do peso de farinha de 3 dízimas de uma efa para uma. Não se tolerava exceções para a oferta pela culpa, um cordeiro e um cestário de azeite, cujas cerimônias deveriam ser iguais para os ricos e para os pobres, sendo elementos essenciais e significativos. As cerimônias elaboradas e os exames cuidadosos revelam que a pureza é importantíssima e que não se obtém só por querer. Não se obtém só por querer. Em Romanos 9,16, a chave das cerimônias é o cordeiro da oferta pela culpa. Foi morto para pagar a culpa. Foi oferecido no lugar da oferta pelo pecado e do holocausto. Vinculado estes 3 sacrifícios, foi oferecido no lugar santo, né? Levou seu sacrifício até o santuário eterno, entrando no céu. Esta oferta pertencia ao sacerdote, assim como a oferta de Cristo é para alimentar o povo de Deus, o sacerdócio real. Esta oferta era santíssima para o povo santo, do tipo que se descreve em 1 Pedro, né? Então, aqui nós vemos o paralelo, né, desses sacrifícios, né? Vamos ler Romanos 9:16. Romanos 9:16. Diz bem assim: assim, pois,
não depende de quem quer ou de quem corre mais de usar Deus a sua misericórdia. Então, quando ele fala aqui, ó, ele fala aqui, não é... As cerimônias mais elaboradas e os exames cuidadosos revelam que a pureza é importantíssima e não se obtém só por quem quer, né? Não é o querer da gente que faz com que a gente realmente seja uma pessoa purificada, né? A gente precisa de, primeiro, foi morto para pagar a culpa, né? Precisamos do Cordeiro, né? Que foi Cristo, que ele pagou nossas culpas. Foi oferecido no lugar de oferta pelo pecado e do holocausto, vinculado a esses 3 sacrifícios. Foi oferecido no lugar santo, né? Cristo levou seu sacrifício até o santuário eterno, glória a Deus por isso, entrando no céu, né? Hebreus 9, 24 e 25. Vamos ler Hebreus 9, 24 e 25. Hebreus 9, 24 e 25. Hebreus 9, 24 e 25 diz assim: Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Então aqui está falando que Cristo, uma vez só, pagou de uma vez só, né? Uma vez por todos os nossos pecados. O sacrifício de Cristo foi vicário, né? Foi totalmente satisfeito, né? Então nós não precisamos mais estar fazendo esses sacrifícios que eram feitos antes, porque Cristo já cumpriu todos eles, né? Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, vamos ler também, nós lemos agora Hebreus 24, 25, né? Vamos ler também 1 Pedro 2,9, que fala sobre o sacerdócio real. 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2, versículo 9, que diz assim: Vós, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Então, nós somos sacerdócio santo e somos chamados para quê? Para proclamarmos as virtudes de Deus, né? Que Ele nos chamou para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus por isso. Então, é maravilhoso a gente poder caminhar na Bíblia e ver esses versículos que falam tão fortemente ao nosso coração, que nos esclarece cada lei que foi aqui escrita, cada parte que foi falada, né? Aí aqui no versículo 25 ele diz, no 25 ele fala: Então o sacerdote imolará o cordeiro da oferta pela culpa e tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de se purificar e sobre o polegar da mão direita e sobre o polegar do pé direito, né? Aí fala: É claro que só Cristo tem a capacidade para ser o cordeiro verdadeiro, profeticamente aludido nestas cerimônias. Então, assim, Cristo está sendo... Você olha para essas cerimônias e você tem que ver Cristo, né? Porque foi toda a escritura do Antigo Testamento foi feita apontando para Cristo, né? Todas as coisas apontavam para Ele. Todas as coisas foram feitas para Ele e por meio dele, como está escrito, né? Então, é assim que a gente tem que ler, entendendo que todas as coisas são para Cristo, são aludidas para Cristo, são visadas para Cristo, olhadas para Cristo, né? Visadas, não sei se dá certo, mas olhadas para Cristo, aleluia. Então, agora nós vamos ler o versículo 33.
Disse mais o Senhor a Moisés acerca da lepra numa casa, né? A lei acerca da lepra numa casa. Então, tratou-se agora da lepra numa pessoa, agora vai se tratar da lepra numa casa, né? Então, versículo 33 do capítulo 14. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão. Aqui o Senhor disse a Moisés e a Arão. Quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, eu enviar a praga de lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, o dono da casa fará saber ao sacerdote, dizendo: Parece-me que há como que praga em minha casa. O sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha para examinar a praga, para que não seja contaminado tudo que está na casa. Depois virá o sacerdote para examinar a casa. E examinará a praga, se nas paredes da casa há manchas esverdeadas ou avermelhadas e parecem mais fundas que a parede, então o sacerdote sairá da casa e a cerrará por 7 dias. Ao 7º dia voltará o sacerdote e examinará. Se vir que a praga se estendeu nas paredes da casa, ele ordenará que arranque as pedras em que estiver a praga e que as lance fora da cidade, num lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houver raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Depois tomará outras pedras e as porá no lugar das primeiras. Tomar-se-á outra argamassa e se rebocará a casa. Se a praga tornar a brotar na casa, depois de arrancadas pedras e raspadas, a casa de novo rebocada, então o sacerdote entrará e examinará. Se a praga se tiver estendido na casa, há nela lepra maligna, está imunda. Derribar-se-á, portanto, a casa, as paredes e a sua madeira, como também todo o reboco da casa, e se levará tudo para fora da cidade, a um lugar imundo. Aquele que entrar na casa enquanto está fechada será imundo até a tarde. Também o que se deita na casa lavará suas vestes, e quem nela comer lavará as suas vestes. Porém, tornando o sacerdote a entrar e examinando, e as pragas na casa não se tiver estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote a declarará limpa, porque a praga está curada. Para purificar a casa, tomará 2 aves e pau de cedro, e o estofo carmesim e o ísopo, e molará uma ave num vaso de barro sobre águas correntes. Tomará o pau de cedro e o ísopo e o estofo carmesim e a ave viva e os molhará no sangue da ave imolada e nas águas correntes e aspergerá a casa 7 vezes. Assim purificará aquela casa com o sangue da ave e com as águas correntes e com a ave viva, e com o pau de cedro, e com o ísopo, e com o estofo carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade, para o campo aberto, assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda sorte de praga, de lepra e de tinha, e da lepra das vestes e das casas, e da inchação, e da pústula, e das manchas lustrosas, para ensinar quando qualquer coisa é limpa ou imunda. Esta é a lei da lepra. Então, agora vamos para os comentários, né? O 34, que diz assim: Quando entrardes na terra de Canaã, que vos darei por possessão, e eu enviar a praga da lepra, a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão. Então, aqui nós vamos falar sobre esse eu enviar a praga, né, que Deus disse.
Deste versículo, alguém podia concluir que Deus é fonte imediata de toda lepra. Precisa-se, porém, ter em mente as seguintes considerações, certo? Vamos aqui analisar esse versículo com essas considerações do autor dessa Bíblia, desse comentário, né? Do autor do comentário, que é o pastor e doutor Shedd, né? Em memória já. Vamos lá. A Bíblia descreve aquilo que Deus permite dentro da sua providência como ato de Deus, né? Então está escrito em Êxodo 15, 26. Vamos ler. Êxodo 15, 26. Para a gente entender bem direitinho essa parte aqui que fala, né, sobre Deus mandar a lepra, as considerações. Vamos lá. Êxodo 15, 26. Diz assim. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara, né? Então, aqui é uma promessa que Deus faz aos filhos de Israel, né? E Deuteronômio 7,15. Essas são as considerações, as providências de Deus, né? Os atos de Deus. Deuteronômio 7,15. Deuteronômio 7,15 diz o seguinte. O Senhor afastará de ti toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam, né? Então, mais uma vez falando aqui essas considerações. Que mais? 1 Samuel 2:6. 1 Samuel. Espero que vocês também estejam indo também olhar na Bíblia, né? 1 Samuel 2, versículo 6. Diz assim. O Senhor é o que tira a vida e dá. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. Então, o Senhor também pode ressuscitar, não é? Ele pode dar vida e pode tirar. Então, o Senhor te dá também a vida eterna, né? Glória a Deus por isso. E também Provérbios, capítulo 3, versículo 33. Provérbios 3. Provérbios 3, versículo 33. Diz assim: a maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos ele abençoa. Glória a Deus por isso. O que mais aqui nós podemos ler para abrir nossas mentes mais, né? Isaías 45. Isaías 45, verso 7. Isaías 45, verso 7. 45, verso 7 diz assim: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Então, o Senhor faz todas as coisas. Então, essa foi a primeira consideração, certo?
Deus permite dentro da sua providência como ato de Deus. Aí a segunda consideração. Há certos casos onde se vê o homem colhendo os resultados daquilo que semeou, né? Então, aqui é a lei da semeadura, né? Eu colho o que eu plantar, né? Se eu plantar morangos, vou colher morangos, né? Então, vamos agora para Gálatas 6, versos 7 e 8. Gálatas 6, 7 e 8. Aqui está falando sobre a semeadura, né? Gálatas 6, 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor: Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, né? Glória a Deus por isso. Então, aqui, esse versículo, ele fala muito forte nos nossos corações e fala de uma verdade muito profunda, né? Então, essa aqui foi a segunda consideração, que é o resultado daquilo que semeia é o que o homem vai colher, né? A terceira consideração, em outros casos, não há um elo imediato com algum pecado específico, como está escrito em João 9, 1 a 3. João 9, 1 a 3. João 9, 1. João 9, 1 a 3. Diz assim: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Porque aqui as pessoas tinham essa ideia, né, de que o pecado era quem fazia as pessoas nascerem com algum tipo de deficiência, né? Então Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Então, às vezes precisa que a pessoa tenha alguma deficiência para que as obras de Deus sejam manifestas, né? E vai mais adiante, né? É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Então, aqui está, né? Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Jesus falando para a gente trabalhar, né? Enquanto há dia, enquanto estamos vivos, né? Então, assim, a gente vê que as considerações de uma palavra, né? Que foi eu enviar praga. Nós podemos ver aqui grandes maravilhas do poder de Deus, da obra de Deus, né? Então, a pergunta daquela pessoa, quem pecou? Jesus disse, ninguém pecou, né? Aqui foi para mostrar a glória de Deus, né? Então, nós devemos trabalhar enquanto é dia, enquanto temos vida, né? Porque depois que a gente morre não podemos fazer mais nada. Então, vamos trabalhar pela obra de Deus, né? O versículo 41 fala: E se fará raspar a casa por dentro, ao redor, e o pó que houver raspado lançarão fora da cidade, num lugar imundo. Hoje sabemos o comentário. Hoje sabemos que muitas doenças são devidas a bactérias que se multiplicam rapidamente sob condições favoráveis de escuridão e de umidade. Antes de os homens saberem disso, Deus já tinha providenciado leis higiênicas que preservariam os ambientes destas pragas, né? Então, aqui, como eu estou falando aqui, deve ser bolor, mofo, podridão, né? Que tem nas casas. Então, mais uma vez,
Deus falando, né, como devemos nos higienizar nossa casa, né? O 44, ele fala: então o sacerdote entrará e examinará se a praga se tiver estendido na casa, há nela lepra maligna, está imunda, né? Aí maligna, irritação, uma forma da raiz maior, traduzida por picar, em Ezequias 28, 24, que só ocorre aqui, né? Diz aqui Ezequiel 28, 24. Vamos ler Ezequiel 28, 24. Para a gente ver se fala mais alguma coisa para abrir mais nossa mente. 28. Ezequiel 28, 24. Diz assim: para a casa de Israel já não haverá espinho que a pique, nem abrolho que cause dor, entre todos os vizinhos que tratam com desprezo, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Vamos entender aqui. Maligna, irritação, uma forma da raiz, traduzida picar. Picar. Para a casa de Israel não haverá espiga que pique, pronto. Espinho que pique, né? Que falou aqui em picar. Então, ele está falando, maligna, quer dizer, vem da raiz picar, né? Traduzida despicar, que ocorre só aqui e em Ezequiel. Então, não haverá espinho que pique, né? E aí ele faz aqui uma explanação dos versículos 33 ao 47, né? A lepra que invade uma casa pode simbolizar o pecado que, querendo tomar conta de uma igreja que é comparada a uma casa, em Efésios 2, 19 a 22. Vamos para Efésios. Aqui está falando sobre a lepra na casa, né? Efésios 2, 19 a 22. Efésios 2. Eu fico repetindo que é para vocês também acharem aí nas suas casas. Efésios 2. E os versículos 19 a 22. Diz assim: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Aleluia! E o 22 diz: no qual também vós juntamente estáis, sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Então, nós somos o templo do Espírito Santo, né? Então, ele está falando aqui sobre a igreja, que é comparada a uma casa, né? Que nós devemos estar limpos, né? Sem nenhum mofo, sem nada que venha atrapalhar a comunhão de Deus conosco, né? E cujos membros são as pedras, né? Então, em 1 Pedro, nós vemos isso. Então, os membros da igreja são as pedras, aquelas que não estão fazendo bem, né? Como fala aqui, que é retirada, né? Então, 1 Pedro 2, 5. 1 Pedro, versículo 2, capítulo 5. Diz assim: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, que por intermédio de Jesus Cristo nós chegamos a Deus, né? Aleluia, glória a Deus. Não sei se ele diz, por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Aleluia. Eu li o 6 para complementar.
Então, aqui nós vemos, né, como é maravilhoso essa pedra angular que é Cristo, né? A primeira coisa a ser feita é remover os móveis, né? Que simbolizam todos os hábitos, costumes, cerimônias e tradições que não têm fundamento na palavra de Deus. Depois procuram-se os sinais de corrupção e de podridão, né? Estes se reconhecem logo, seja na prática, na doutrina, seja no culto, pelo contágio que produzem, né? Procede-se, então, à remoção das pedras contaminadas, a excomunhão individual, conforme 1 Coríntios 5, de 1 a 5. 1 Coríntios, vamos para 1 Coríntios 5, de 1 a 5, que diz assim a palavra de Deus, que fala sobre a impureza da igreja de Corinto, certo? Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegaste a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanha ultraje praticou? Então aqui Paulo está falando que realmente a pessoa que está praticando algo que está danificando a igreja de Deus, ela seja o que? Retirada, né? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, Paulo diz, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infama seja, em nome do Senhor Jesus, reunindo vós e o meu espírito com o proceder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, essa pessoa que pecou, ela precisava ser tirada, né? Essa pessoa que cometeu tal coisa, ela precisava ser tirada do meio, né? Se depois disso não há cura nem arrependimento, só resta a eliminação da casa, a rejeição da igreja, que está em Apocalipse 2, versículo 5. 2, versículo 5. Apocalipse 2, versículo 5, que diz assim: Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e não venho a ti e moverei, e se não venho a ti e te moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas, né? Então, a pessoa que cometeu algo contra Deus precisa se arrepender, né, dos pecados para que sejam lavados e purificados, né? E aqui nós vamos ler um comentário. Nós vamos ler o comentário dos capítulos 48 ao 53, certo? E diz assim: aplicando-se o caso de lepra de uma casa a uma igreja invadida pelo pecado, fazendo a comparação, né? Aplicando a comparação aqui, descreve-se aqui a cura. O sangue da ave sugere o sangue precioso e a purificação e purificador de Cristo, né? O sangue da ave sugere o sangue precioso de sacrifício de Cristo. Uma igreja passa a ser apenas uma sinagoga de Satanás. Sem esta doutrina da salvação pelo sacrifício de Cristo, desculpa, não tinha medo dessa parte. Vamos começar do começo. Aplicando-se o caso da lepra de uma casa a uma igreja invadida pelo pecado, descreve-se aqui a cura, certo? O sangue da ave sugere o sangue precioso e purificador de Cristo, certo? Sem esta doutrina da salvação pelo sacrifício de Cristo, uma igreja passa a ser apenas uma sinagoga de Satanás. As águas correntes lembram o Espírito Santo, cuja inspiração e poder trazem reavivamento a uma igreja pecadora. A ave viva é comparável ao pecador libertado,
que voa livre e alegre pelo mundo depois de ser salvo, e o pau de cedro com madeiro que torna o crente capaz de participar da crucificação de Cristo, para que Cristo viva nele. Aleluia. Gálatas 2, 19 a 20. O ísopo é o isopo é aquele que aplica o sangue purificador e sugere a fé, despertada pelo Espírito Santo. O carmesim fala de purificação e de segurança, que é o caminho diário dos membros de uma igreja verdadeira. Então, aqui a gente vê um paralelo, né, sugerindo isso, que o sangue daquele animal é o sangue precioso de Cristo, né, que nos lava, que nos purifica de toda impureza, né, de toda impureza do pecado. Glória a Deus, né? O 48, este segundo exame foi feito para verificar a eficácia da cura, né? Vai ver se realmente a pessoa ficou curada após aquele ritual, né? Então, o 53, conforme se fazia também com a pessoa leprosa, liberta-se do campo o pombo vivo liberta-se no campo o pombo vivo para simbolizar assim a libertação de qualquer objeto da praga da lepra que assolava. Então, aqui nós passamos hoje a 1 hora no capítulo 14, porque eu entendi que era necessário que a gente lesse os comentários todos com muita bem minuciosa, né? Lendo todas as referências bíblicas, ou pelo menos quase todas. Então, nós caminhamos hoje, não caminhamos muito, ficamos só no capítulo 14, porque realmente eu julguei ser importante que a gente tivesse esse entendimento, né, dessas leis, né, que começa da lepra individual e depois da lepra da casa, né, e nós entendemos bastante aqui. Eu acredito que vocês também entenderam bastante, né, foi muito bom, assim, para mim, e ter esse olhar, né, eu já tinha lido a Bíblia, como eu já falei em outros vídeos, já tinha lido a Bíblia 2 vezes, mas não lendo com esse olhar que agora tenho, né, agora estou mais madura. Quando eu li eu era mais jovem, e agora estou mais madura e também estou lendo com a Bíblia, que tem comentários que nos abrem mais a mente. E também eu estudo, faço seminário teológico, né, um tecnólogo, não um seminário de formação superior, mas de tecnólogo. E assim, tem me aberto muito a minha mente para grandes verdades que estão aqui escritas, né? Antigamente eu tinha um olhar diferente para o Velho Testamento, eu achava que realmente ele não se aplicava, porque eu não via com esse paralelismo, eu não via com essa coisa de estar comparando todo o sacrifício que é falado aqui com apontando para Cristo. Eu não enxergava dessa forma no passado, né? E aí, depois de um certo tempo, comecei a enxergar, e depois eu tive o desejo de ler a palavra junto com vocês, para a gente poder deixar esse legado também, a palavra lida e gravada, né? E que vocês possam estar também se deleitando no Senhor e encontrando as verdades maravilhosas que estão aqui neste livro, repleto de verdades maravilhosas que conduzem à vida eterna. Que nós precisamos ver isso hoje, enquanto temos vida, né? Enquanto há dia, como diz a palavra do Senhor, enquanto estamos aqui para agradar o nosso Deus. Então, vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por mais um dia na presença dEle, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor Deus, por mais um dia, a tua presença. Te agradecemos pela leitura da tua palavra, Senhor Deus, que é tão ricamente, que faz nos viajar no tempo, Senhor Deus, e saber como é que eram as situações anteriores e como é que é agora, Senhor Deus, com o sangue de Cristo sendo lavado nossas almas, purificado nossas almas, Senhor Deus, nos purificando de toda a nossa injustiça, toda a nossa pecaminosidade, Pai querido, toda a nossa impureza, Senhor Deus. Muito obrigada por tudo, Pai. Dai-nos um bom dia e faça com que continuamos na tua presença, Pai, te adorando e te bendizendo. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Tenham todos um bom dia e
lembrando, né, se inscreve no meu canal, dá um joinha e compartilha, né, para que a gente possa estar disseminando a palavra de Deus. Eu acredito que, como eu, algumas pessoas também possam ter esse mesmo pensamento de o Velho Testamento ser um livro que não se usa, que não se entende, né, que é de difícil entendimento, mas quando a gente lê juntando com o Novo Testamento, o entendimento vai chegando muito, 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 muito mais, né? E nós vamos abrindo nossa mente para que a gente possa entender cada vez mais a palavra do Senhor. Então, tenham todos um bom dia e fiquem na paz. E o Senhor nos acompanhe sempre, em nome de Jesus. Amém.